quase não dormi, não pude esquecer a hora que encontrei Jesus. Seu modo de falar, a voz, a mansidão, seus olhos brilham mais do que a luz. A grande compaixão que mostrava no tratar, ninguém se retirou dali. Então me aproximei, disparou meu coração, Jesus de Nazaré. Que posso eu de bom fazer? Atento esperei o mestre explicar, queria com Jesus viver. Mas quando me falou que tudo que ganhei teria que doar pra alguém, que difícil. Jesus continuou dizendo, eu escutei, despreza sua riqueza e vem. Riqueza ou salvação, eu não pude escolher, que dura decisão pra mim. Tristonho e sem ação, dei as costas pra Jesus, marcava de uma vez meu fim. Vai vocês, vai! Atento esperei, Eu quero ouvir só vocês agora, só vocês, vai! Mestre que... Vai, Joyce! Olá, bom dia e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar um texto muito conhecido sobre o jovem rico, que se encontra no livro de Mateus capítulo 19. Diz assim: o jovem procura Jesus e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde: por que me chamas de bom? Bom é Deus. Então examina e cumpre os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não roubarás,
E ele responde para Jesus: faço isso desde menino. Jesus assim continua e diz: então lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, distribui com os pobres e segue-me. E o jovem se entristeceu e saiu. E Jesus disse: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esse texto nos faz perceber que a pergunta desse jovem rico é parecida com a pergunta do doutor da lei. Os dois perguntaram a mesma coisa: que farei para herdar a vida eterna? Mas Jesus, conhecendo os corações, deu respostas diferentes. No texto passado, nós comentamos sobre esse doutor da lei. E assim, analisando o que é mesmo que eles queriam, se eles já se achavam justificados na sua mentalidade, por causa da sua posição e por causa do seu dinheiro, por que procurou o Senhor Jesus? Para começar, o jovem chamou Jesus de bom. Na mente do Senhor Jesus Cristo, bom é aquele que termina o que começou. O Senhor Deus fez todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou. Mas antes ele disse: e viu Deus que era bom, e ele descansou no 7º dia. Então nós podemos ver também em Provérbios que diz assim: é melhor você ir num lugar que há sepultamento do que no lugar que há nascimento. Porque no lugar que há sepultamento, os homens veem o fim de todos os homens e aplica no seu coração. Então, bom é quando terminamos. E para a gente analisar melhor esse texto, a gente tem que entender como eles viram Jesus. Eles o chamaram de mestre. E mestre naquele tempo eram professores, pessoas que sabiam e conheciam a lei. Eles sentavam e seus discípulos sentavam ao redor para aprender dele. Porém, o Senhor Jesus Cristo era chamado pelos seus discípulos de Senhor. Somente Judas chamava ele de mestre. Algumas vezes podemos até vê-lo, mas a maioria chamavam de Senhor. E eles estavam ali consultando um mestre, um professor. Eles não estavam ali reverenciando o Senhor. E eles colocaram a posição deles. Eu já conheço a lei. E o que é que me falta para herdar a vida eterna? É curioso como esse texto nos faz refletir de como nós estamos enganados ou nos enganando com o nosso ego, com o que nós colocamos em primeiro lugar no nosso coração, que toma o lugar de Deus. Temos que, primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E aí eu trago um terceiro texto para confrontar esses dois. E é incrível como nós podemos ver na pessoa de Zaqueu o que Deus queria para esses dois.
Zaqueu, quando vai ver Jesus, Jesus manda que ele desça daquela árvore, porque ele ia jantar na casa dele. E ele estava ali naquela árvore, querendo ver Jesus, mas ele não queria se aparecer, porque ele era um publicano. E o publicano é aquela pessoa que trabalhava para o governo, mas não havia fiscalização para o publicano. O publicano, ele roubava porque ele podia roubar. E aí ele estava transgredindo a lei dos judeus. Por isso que Zaqueu não podia entrar na sinagoga e era odiado de todos. E ele não estava ali para se aparecer, diferente do jovem rico, diferente do doutor da lei, que queria simplesmente se aparecer. Talvez o jovem rico pensou, esse mestre com essa sandália velha, com essa roupa rasgada, eu vou dar uma oferta que ele está precisando mesmo, né? Que ele não vai falar nada mal de mim, ele não vai me repreender, ele vai dizer que eu estou certíssimo. Porém, Jesus, conhecendo os corações, ele confronta aquele jovem, que o coração dele está no dinheiro. E o doutor da lei também, com certeza, foi buscar Jesus diante daquelas pessoas que estavam ali, para também se aparecer. Porque na mente dele, com certeza, ele disse, ele não vai desfazer de mim porque eu sou um doutor da lei. Mas Jesus não olha posição, nem condição financeira. Jesus olha o coração. E o coração deles dois estavam querendo simplesmente se aparecer. E Zaqueu não queria se aparecer. Zaqueu queria ver Jesus. Ele estava com ânsia de Jesus. Zaqueu, ele estava, como está escrito lá no Sermão do Monte, ele estava pobre de espírito. O pobre de espírito é aquela pessoa que necessita tanto de Deus que o seu espírito está pobre. Quanto mais se aproxima de Deus, o espírito fica pobre de necessidade de ter Deus. E Jesus vai cear na casa dele e ele diz que ele iria distribuir a riqueza dele com os pobres, e se ele roubou a alguém, ele ia devolver 4 vezes mais. Vamos analisar isso aí. Ele iria dar metade para os pobres e restituir 4 vezes. Agora imagine, se ele era odiado, ele roubou muita gente e não roubou somente uma vez, porque imposto tem data contínua, não é isso? De mês em mês, de ano em ano, depender, né? Então ele devia era muito, e pagar 4 vezes ele não estava nem aí para a sua riqueza, embora que não foi nem do esforço dele, porque ele era um ladrão. Então ele se desfez de tudo e se tornou um pobre. Ele mesmo fez o que Jesus iria ou deveria falar para ele fazer, ele mesmo fez. E ele não fez essa pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? Ele trouxe a solução. Então ele recebeu o melhor dos melhores. Jesus disse, hoje chegou salvação para esta casa. E eu não sei assim qual é o motivo que tem nos afastar de Deus em colocar alguma coisa no lugar dele. Talvez algumas pessoas coloquem sua família, seu marido, seu filho, sua mulher. Só sei que aquele jovem botou o dinheiro. O doutor botou sua posição, seu conhecimento
na lei. Ele botou a lei acima de Deus. E você tem colocado o que no lugar de Deus? O que está em primeiro lugar? Você já perguntou ao Senhor se você vai herdar a vida eterna? É uma reflexão assim muito importante, porque talvez estejamos enganando a nós mesmos, colocando outra coisa no lugar de Deus. Talvez nós não esteja vendo o Senhor Jesus como o Senhor e simplesmente como o Filho de Deus. É importante nesta hora refletirmos o que nós temos colocado no nosso coração, no lugar de Deus. Porque se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar, nós simplesmente não vamos ter um bom fim. E quando nós estamos na presença de Deus, nós refletimos a palavra de Paulo, que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. É só quando acabar a carreira na presença do Senhor é que havemos de herdar a vida eterna. Agora, o interessante em tudo isso é que todos terão a vida eterna, mas a vida eterna com Deus e a vida eterna sem Deus. E está nas nossas mãos escolher. O Senhor diz lá em Deuteronômio, né? Hoje coloco diante de ti a vida e a morte. E aí ele diz: escolhe, pois, a vida. Ele ainda dá uma deixa, ele ainda dá uma opção, ou melhor, além da opção, ele dá uma sugestão. Escolhe, pois, a vida. Que o Senhor Deus nos abençoe, que nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo da nossa vida e que nada e ninguém venha tomar esse lugar que é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Se você quer saber mais, siga Jesus, #leia a Bíblia.